o CERN-Cast, desta vez nossa última edição durante a Expotec, a Exposição Tecnológica, Científica e Cultural do Campus Natal Central, e com a programação do segundo Fórum de Gestão dos Grupos de Pesquisa do Senat. Fechando aqui essa bateria de podcasts que vocês acompanharam durante toda a semana, nós vamos falar sobre uso de revisão sistemática de literatura para o desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos na área de sustentabilidade. E quem vai destrinchar isso aqui para a gente é Fernando Medeiros, que está aqui ao seu lado. Só um segundo, gente, que travou, mas já soltou. Vinícius Arlindo e Gleidson Cavalcante, os três, né, participaram do mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais aqui pelo Instituto Federal. Então, é com eles que eu converso agora sobre esse método de pesquisa, sobre o programa de mestrado. E aí, quem quiser começar a falar, explicando para a gente o que é essa revisão de literatura, que método é esse e como é que foi aplicado na pesquisa de vocês. Acho que vamos começar por quem está mais fresco, que é o Gleidson, Claro. E depois a gente faz um rodízio. Ok, podemos começar. Bem, bom dia a todos, né? Agradecer o convite para participar desse podcast. A revisão sistemática de literatura, a gente pode definir como uma metodologia de pesquisa, certo? Que tem uma certa diferenciação das revisões de literatura mais tradicionais, né? Porque é uma revisão, como o nome já diz, sistemática. Ela segue uma metodologia, segue um passo a passo, segue etapas para que a gente possa, dentro dos estudos, né, dos artigos, e tudo aquilo que foi desenvolvido na área da pesquisa, a gente consiga extrair dessa amostra, desse corpo da pesquisa, aquilo que é mais importante para que a gente possa desenvolver aquele tema da pesquisa que a gente está fazendo, né? Então, normalmente na revisão de literatura tradicional, que a gente chama acho de revisão de literatura narrativa, né? A gente vai lá, faz uma pesquisa e puxa alguns artigos, alguns trabalhos que a gente acha que se encaixa, baseado no nosso entendimento de pesquisador, né? Já na revisão sistemática, a gente elabora um protocolo, a gente elabora a pergunta da pesquisa, né? Define os critérios de seleção daqueles estudos que vão entrar na revisão de literatura. E aí vai seguindo o passo a passo até a gente chegar na que a gente chama de amostra final de artigos que a gente vai analisar para desenvolver a revisão de literatura. Eu acho que é basicamente isso, né? Ela é um método de pesquisa um pouco mais trabalhoso, né, do que a revisão tradicional, por isso que muita gente não gosta muito da revisão sistemática, mas o resultado dela é muito mais eficaz, pelo menos eu considero assim, né? E é um método de revisão que nem todo mundo usa, né, como eu já falei, e assim, algumas áreas de pesquisa é uma novidade, né? Por exemplo, eu que sou aluno do mestrado ainda, tá? Eu não terminei, vou terminar agora em fevereiro, se Deus quiser, mas para mim foi uma novidade quando eu entrei no programa de pós-graduação, porque a revisão sistemática de literatura abriu a minha visão muito mais assim no campo da pesquisa, né, das metodologias, de como você selecionar um arquivo mais interessante para responder ali a sua questão de pesquisa. Então, basicamente é isso, a diferença da revisão sistemática de literatura para a tradicional. Então, eu acho que, em resumo, para ser bem breve, a grande diferença é que a revisão sistemática ela busca imparcialidade. Então, como o Gleidson falou, quando a gente vai fazer uma pesquisa normal, como uso de revisão normal, a gente busca os artigos. Às vezes a gente gosta do autor, vou usar esse autor porque eu gosto dele. Identifico, achei o trabalho interessante. E a revisão sistemática ela não permite isso. Então, você tem um protocolo a ser seguido e aqueles artigos que vierem na sua busca são os arquivos que você vai ter que trabalhar até o fim, obviamente respeitando os critérios de seleção. Bom dia a todos. Em nome da nossa colega Cíntia, que não pôde estar aqui presente, eu saúdo aqui os meus demais colegas de mesa. E é bem isso que o Gleidson e o Vinícius falou, né? A metodologia de revisão que nós trabalhamos, ela tem por base o Trenfeld e o Denner, né? São ingleses.
trazidos aí com esse método pelo professor, orientado por ele. E a partir daí nós conseguimos trazer essa sistematização através do passo a passo, como o Gleidson falou, podendo trazer principalmente a rastreabilidade desses autores em função dos fichamentos que nós fizemos, né? Dos critérios de inclusão, de exclusão estabelecidos no protocolo da revisão sistemática, definidos que aí vão dar um norte para que a questão norteadora da pesquisa ela surja, as lacunas da literatura elas sejam evidenciadas e a partir daí a gente consiga destrinchar esmiuçar toda a nossa pesquisa. E como é que esse método é aplicado para o desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos? Também, se vocês puderem fazer uma diferenciação desses termos para quem está nos assistindo, e na área de sustentabilidade. Tá, eu posso tentar responder essa pergunta. Primeiro, eu acho importante a gente dar um exemplo, por exemplo, de como se aplicaria a revisão sistemática. Eu posso, se a gente está desenvolvendo uma pesquisa na área de comunicação, podcast, né? Então, eu vou lá tentar fazer uma pesquisa sobre o que é podcast. Se eu for lá pesquisar em banco de dados, por exemplo, o Google Acadêmico, vai aparecer lá milhares de trabalhos, milhares de artigos relacionados a essa temática, né? Mas aí, na revisão sistemática, por exemplo, eu quero assuntos que tratem de podcast no intervalo de tempo específico, por exemplo, 2018 a 2022, né? Que sejam trabalhos que sejam escritos em inglês, né? Que sejam... aí posso direcionar algumas fontes de revistas, né? Que trabalham sobre aquilo e tal. E então, a partir daí... como se fossem filtros de pesquisa. Exatamente. Né? Você vai afunilando ali o escopo da coisa. Isso. Assim, porque se a gente for ler não tem como a gente ler todos os trabalhos que a gente encontra, então a gente vai selecionando os principais. E aí, nessa metodologia de você fazer o rastreamento dos artigos, né, e selecionar, e aí, agora ali na sua pergunta, né, como ajuda a desenvolver os produtos técnicos e tecnológicos. Aí, a partir dessas, a gente chama de variáveis analíticas, né, que a gente vai puxando, baseado, por exemplo, se eu quero trabalhar com podcast, então eu posso dizer quais são as metodologias que são utilizadas na condução de um podcast, quais são os recursos tecnológicos que eu vou utilizar para a produção do podcast. E aí eu vou puxando essas variáveis, né, e montando meu produto. Se eu quero um podcast, ou se eu quero desenvolver um software, né, ou qualquer produto técnico ou tecnológico. Não sei se eu fui claro. Aí, sim, a partir daí... Eu consegui compreender. A partir daí cabe uma diferenciação do que é produto técnico e tecnológico. Porque o nosso programa de pós-graduação, ele é avaliado pela CAPES, e a CAPES tem uma diretriz técnica, né, para avaliar esses produtos que são desenvolvidos no âmbito do programa. Então, basicamente, o produto tecnológico é aquele que tem algum incremento de tecnologia baseado em pesquisa científica, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um manual ou um projeto, é um produto técnico. Já um software, uma aplicação web é um produto tecnológico, né? Eu trouxe conhecimento científico para fazer com que aquele produto fosse desenvolvido. Aplicado, isso, né? Basicamente essa é a diferença. Então, a revisão, ela, na minha opinião, ela ajuda a desenvolver esses produtos porque ela vai ali buscar dentro do contexto dos artigos, né, de forma sistemática, aquilo que interessa para desenvolver aquele produto de forma bem prática, né? Assim, não buscar tudo que tiver na literatura, mas o que foi importante, né, para desenvolver aquilo. E aí você entra na questão da inovação, das tendências tecnológicas, tudo que está acontecendo no meio acadêmico. Acho que é isso. Eu acho que eu queria voltar um pouco nessa fala do Gleidson, dizer por que a gente veio falar de produtos técnicos e tecnológicos, né? Como o Gleidson bem falou, ele é uma exigência do nosso programa de mestrado. Então, quando a gente entrou no programa, a gente viu que a gente tem que entregar um produto acadêmico, que é a nossa dissertação, junto disso um produto técnico e tecnológico. Então, são duas entregas, diferentemente de um mestrado convencional. E aí, quando a gente entra nesse mestrado, nós três estamos inseridos no NESE, que é o Núcleo de Estudos em Sustentabilidade Empresarial. Então, o professor Hanson, que é o responsável, ele nos dá essa metodologia, que ele se especializou nela,
e ela parte como uma exigência. Todo mundo que está no NESE vai trabalhar com revisão sistemática, porque ela é a forma mais fácil de aproximar vocês de um produto técnico e tecnológico. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve a nossa pesquisa, o programa de mestrado profissional ele tem muita proximidade com as empresas. A gente tem que olhar muito para a empresa. No mestrado convencional, você tem que olhar muito para a literatura. E o mestrado profissional, como eu falei, precisa olhar muito para a empresa. E toda vez que a gente vai apresentar um produto, uma solução para uma empresa, a gente precisa estar muito bem afiado, muito bem antenado. Porque as tendências novas, as grandes empresas elas já têm. Então, se a gente chega com um produto ultrapassado, a empresa vai dizer, olha, isso aí a gente já fez em 2019, não tem nenhuma necessidade. Então, como o Gleidson falou, naqueles filtros que a gente coloca, a revisão sistemática, a gente sempre utiliza as coisas mais atuais, mais recentes. Então, no desenvolvimento do produto técnico e tecnológico, a gente precisa utilizar desse conhecimento mais recente, elaborar uma entrega para uma empresa que seja factível, que seja utilizável pela empresa, e na hora que a gente chega para apresentar, a empresa vai dizer, olha, realmente, está de acordo, faz sentido. Com relação à aplicabilidade desses produtos, né, o técnico tecnológico, no caso do uso da revisão sistemática de literatura, no caso do meu trabalho, que foi pesquisar sobre a implementação dos parques eólicos, das práticas sociais nos parques eólicos, né, nas comunidades vizinhas a eles, a partir de todo esse protocolo de critérios, de filtros, eu identifiquei a lacuna e a partir daí eu percebi que não existia um processo definido na literatura. Com isso, através das análises de literatura, foi identificado um processo desconstruído e a partir daí eu fui para o trabalho empírico. E aí, através desse trabalho empírico, com 5 empresas atuantes, as 5 maiores empresas atuantes no setor eólico aqui no Rio Grande do Norte, eu pude, em função da revisão sistemática e das falas dos entrevistados nos estudos de caso, eu pude montar o meu produto técnico, que foi um padrão operacional de implementação de práticas sociais no entorno das comunidades, e a partir daí eu consegui construir todo o processo de implementação que na literatura e nem no campo empírico estava bem definido. Entendi. Ele estava falando do projeto dele, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a pesquisa de cada um. Você ainda está no mestrado, né? E, então, assim, se vocês puderem compartilhar qual é a linha, o que está sendo desenvolvido, porque, como vocês falaram, vocês entregam 2 coisas, o produto e a pesquisa em si, né? Então, se puderem compartilhar. Certo, eu posso começar. O tema da minha pesquisa é gestão de energia elétrica, né, em edificações. Então, tem muito a ver com sustentabilidade energética, né? E essa gestão de energia com base em internet das coisas, né? O uso da tecnologia de internet das coisas no processo de gestão de energia elétrica. Então, basicamente a gente já fez uma revisão de literatura sobre o tema da pesquisa, né? E durante a revisão de literatura a gente constatou algumas coisas, né? Algumas lacunas que precisavam ser preenchidas, né? E a gente conseguiu responder as perguntas das pesquisas, né? Por exemplo, quais são os indicadores utilizados para a avaliação da gestão energética, né? Quais são os fatores que influenciam no consumo de energia elétrica e como a internet das coisas pode auxiliar na gestão da energia elétrica, né? E a partir daí a gente identificou algumas coisas, por exemplo, que a literatura ela mostra um vazio na questão de desenvolvimento de sistemas de gestão de energia, né? Tem muita coisa voltada para desenvolvimento de produtos de IoT, internet das coisas, voltadas para monitoramento. Alguns sistemas assim voltados para a gestão de energia muito pontuais, para um equipamento ou para uma sala. A gente viu a oportunidade de se desenvolver um sistema mais amplo para edificação, né? Ou seja, um sistema de gestão de energia. Então, o produto tecnológico que a gente vai entregar é um software, né? É uma
uma solução web para que a gente possa fazer o monitoramento da gestão da energia, e o estudo de caso é justamente esse prédio que a gente está, que é o prédio do NIT, né? Que é a incubadora tecnológica. E a gente já está fazendo o monitoramento do consumo de energia, já tem dados para... Eu acho que você passou, inclusive, na sala em que eu trabalho, ou alguém da pesquisa. Você? Não? Alguém passou e falou justamente isso, eu lembrei. Realmente está sendo feito, viu, gente? Está sendo feito. Eu acho que foram os bolsistas que fizeram um levantamento de dados. Estavam lá olhando a questão da janela, onde é que entrava mais luz, onde é que não entrava, como é que estava o ar-condicionado. Pronto. Aí justamente a revisão de literatura nos deu o direcionamento para definir direitinho o produto que a gente queria, né? O formato, as variáveis que a gente vai medir, os indicadores que a gente vai usar, né? Então a pesquisa é nesse sentido. Bom, a minha pesquisa ela foi um pouco mais diferente. Eu entrei no mestrado com uma proposta para estudar maturidade empresarial. E eu entrei em setembro e em março veio a pandemia, então bem recente. Então eu desenvolvi muito pouco da minha pesquisa. E assim que veio a Covid, o professor Hanson, que é o meu orientador, falou, olha, que tal a gente mudar o seu tema para Covid? Eu falei, nossa, eu estou no mestrado de sustentabilidade e o professor Hanson quer que eu estude Covid. Como, né? E aí a gente teve muitas reuniões para falar e ele sugeriu que a gente observasse quais as práticas que as empresas estavam utilizando no momento da pandemia para lidar melhor com a Covid. Então, querendo ou não, tinha um pouco a ver com o meu estudo de maturidade, que significa que quanto mais as empresas são maduras, né, na adoção de práticas, tanto ambientais como práticas diversas de saúde e segurança do trabalho, melhor essas empresas desempenham no momento de crise, que foi o momento da Covid. Mais adaptáveis elas ficam. Mais adaptáveis elas ficam. Então, eu desenvolvi a minha pesquisa justamente nessa linha. A minha questão de pesquisa foi quais as práticas ambientais e saúde e segurança que as empresas estão adotando. E aí eu iniciei meu protocolo de pesquisa. Para a gente ter um pouco de ideia dos números, na hora que eu fiz a primeira busca, a gente chegou com 4.600 artigos, ali na média. E aí a gente remove as duplicatas, então eu fiquei com 2.500 artigos para ler o título e o resumo. Então a gente percebe que isso já é um filtro. Olha, eu vou ler o título, vou ler o resumo, se ele tiver a ver com a minha pesquisa, ele fica. Se ele não tiver a ver com a minha pesquisa, ele sai. Então, quando a gente observa que vai colocando esses filtros, artigos mais recentes, né, a pandemia também não deixou que não fosse recente, tinha que ser muito recente, e tem poucos trabalhos, então esse grande número de artigos foi num pouco momento de tempo, num curto espaço de tempo. Então, eu cheguei com 500 artigos para ler de forma completa. Então, após essa leitura dos 500 artigos, eu fiz a minha amostra com 204 artigos que compõem o meu trabalho final. E esse trabalho, ele cita quais as práticas, e aí são práticas comuns, a gente dividiu em 6 áreas, trabalhador, cliente, mercado, a gente dividiu isso em áreas, e são práticas que a gente vê no dia a dia, a gente observou na pandemia. O trabalho remoto é uma prática, entende? O uso de máscara para colaboradores é uma prática. Barreira sanitária, disposição de álcool em gel é uma prática para o cliente. Então a gente começou a desenvolver tanto esse mapeamento, como também uma framework conceitual, que é uma espécie de resumo da sua pesquisa. E foi ali que eu vi o meu trabalho guiando para um sistema web, que foi um aplicativo. Então eu desenvolvi um site, como meu produto tecnológico, né, além da pesquisa, e esse site ele faz um diagnóstico de como a sua empresa está e quais práticas ela deve adotar para ela subir de nível, para ela melhorar no combate à pandemia. Então, a gente fez todo esse processo de programação para que o site desse esse direcionamento para as empresas e a gente conseguiu validar com uma grande empresa do varejo de Natal, através de uma validação, colocamos o gestor para utilizar, tivemos um bom feedback e hoje ele está disponível para o pessoal acessar. Então, assim, esse foi o resumo do meu trabalho. Diz aí o site, Vinícius. Faz a divulgação. Aproveita o momento é esse. Vendeu o peixe, né? O site ele foi desenvolvido com o Nicodemos, que é um grande amigo meu, e o site está disponível no cidep.versel.app. Ixi. Pode repetir, por favor, porque Posso. Anota, hein? Ficou interessado, anota aqui. cidep.versel.app.
E uma coisa que é interessante que o Vinícius falou é sobre as frameworks. Eu acredito que todos os orientandos do Hanson, eles fizeram a revisão sistemática e criaram essa estrutura, né, o framework, para que a gente pudesse visualizar, não só entendermos a estrutura dos resultados, né, em função da pergunta, das lacunas e respostas que a gente vai promover, nós promovemos ou irão promover para a academia ou para o setor de gestão, de administração, de empresas, enfim, é justamente a visualização que isso promove em função da estrutura do desenho da pesquisa em si e dos resultados. É importante você falar nessa questão do framework, né? O framework é um quadro conceitual que a gente sintetiza todo o resultado da pesquisa ali. Eu enxergo assim, na fase do desenvolvimento do produto, né, que é o processo de desenvolvimento do produto, existe a questão do pré-desenvolvimento e do desenvolvimento, né? O pré-desenvolvimento entra naquela parte de estratégico, né, e, enfim, de mercado, se vale a pena aquele produto, e depois entra na parte de desenvolvimento. E aí você entra na parte de conceitual, né? O modelo conceitual do meu produto é justamente a framework que vai dizer, né? A forma com que eu vou construir a arquitetura do produto vai estar todo nesse quadro conceitual que a gente constrói a partir da revisão sistemática. Né? E aí, com relação ao meu framework conceitual, né, as ideias ainda estavam todas embaraçadas e aí eu precisava concluir o mestrado, só para deixar a coisa mais informal aqui no podcast. E aí o professor chegou e disse: cara, você tomou o vinho, foi para fazer esse framework conceitual, porque eu precisei, na necessidade, na urgência de terminar a dissertação, criar, e a coisa ficou muito bacana. E tinha tomado mesmo? Não tinha tomado não. E aí isso mostra toda a base que nós tivemos, tanto do IFRN, quanto do Campus Natal Central, do programa, né, do PPG-USRN, e do NESE, né, que hoje completa 15 anos, tendo em vista que o professor Hanson vem durante todo esse tempo coordenando e orientando as pessoas, os alunos, de forma até botar debaixo do braço e dizer: meu amigo, meu filho, vamos junto, bora terminar. Alguém mais quer comentar? A gente já caminha para encerrar o podcast, então quem quiser comentar mais alguma coisa, achou que faltou alguma coisa a tratar sobre o tema. Eu queria só dizer que a revisão sistemática, que é o grande tema, né, que a gente está trabalhando, ela em si já é uma ferramenta muito poderosa, ela já dá muitos resultados. Mas além disso, o professor Hanson, ele gosta muito de ver a realidade. Então todo mundo que está aqui, que passou pelo Hanson, teve um trabalho de revisão sistemática durante muito tempo, leva mais ou menos 1 ano para terminar, mas também teve um trabalho empírico, de ir para as empresas, de olhar o estudo de caso, como é que isso está na realidade, porque se você faz uma revisão, ela lhe dá um direcionamento, e você olha a realidade e não condiz, então alguma coisa falta. Então isso foi uma coisa que o Hanson sempre prezou muito, foi que a gente observasse os resultados da nossa pesquisa com o que acontece na realidade, que também vai muito pelo que eu falei de o programa ser muito próximo das empresas, né, de soluções reais. Exatamente. Aí, mas só para complementar a questão como eu falei, né, a CAPES ela tem um critério de avaliação dos produtos que são desenvolvidos, né, um direcionamento. Então, acho que são 4 critérios que ela define lá, que é o critério de aplicabilidade do produto, de inovação do produto e abrangência do produto. Então, quando a gente vai desenvolver o produto, a gente tem que considerar esses critérios que a CAPES considera lá na avaliação, né? E o interessante em função dos produtos técnicos e tecnológicos gerados por todos os orientantes, e conversa com o Hans que a gente vem observando, é que inicialmente geraram, a Cíntia, ela trouxe uma base, eu acho que para o grupo, principalmente para mim, tendo em vista que eu pivotei muitas vezes minha revisão sistemática para chegar ao meu produto. E assim, no decorrer das gerações, digamos assim, dos orientandos do Hanson, no NESE, teve as revisões, depois teve bons produtos, já estamos caminhando para programas, patentes, e agora,
estrategicamente, eu acho que ele pretende orientar os seus alunos, seus orientandos a vender esses produtos. Então, eu observo juntamente com ele, eu acredito que os meus colegas aqui também, que existe um passo a passo estratégico dentro do NESB para fazer valer os produtos técnicos e tecnológicos desenvolvidos dentro do núcleo de sustentabilidade empresarial. Isso quer dizer também, então, que quem concluiu já o mestrado continua no NESB? Exatamente. Continua como pesquisador. Eu acho que eu estou aqui desde 2017, 2016, já tem um tempinho. E trabalho com o professor Hanson desde 2007, 2008, por aí. Uma vida, né? Uma vida. Mais alguém? Mais alguma coisa para falar? Não, só aproveitando essa fala do Fernando, né? Da continuidade do trabalho. A revisão sistemática de literatura, ela é um produto que ela fica para outros pesquisadores, né? Esse também é um diferencial importante, porque ela é reprodutível, ela é replicável, ela tem todo passo a passo. Então, se vem outro pesquisador desenvolver um projeto na área de pesquisa, já tem uma pesquisa ali pronta que ele pode utilizar, né? Pode aperfeiçoar a pesquisa. Então, também, em relação à questão da continuidade do trabalho, isso é importante, né? Gente, a gente está ficando por aqui, encerrando esse segundo fórum de gestão de grupos de pesquisa. Durante toda a semana vocês puderam conhecer aí vários grupos que formam as diretorias aqui, integram as diretorias aqui do Campus Natal Central. O segundo fórum integrou também a exposição tecnológica, científica e cultural do Campus Natal Central, que ainda está ocorrendo. Então, aproveitem aí esses últimos momentos de Spotec. Eu agradeço aqui a presença de Fernando Medeiros, Vinícius Arlindo, também do engenheiro Gleidson Cavalcante, que encerraram aqui com louvor, apresentando as pesquisas, o programa de pós-graduação, durante esse segundo fórum de gestão de grupos de pesquisa. Agradeço a todos que assistiram, que acompanharam, que visitaram as redes sociais para buscar mais sobre os temas que seriam tratados aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado pelo convite. Obrigado.